Estamos aqui com você, mais um programa É Tudo Questão de Atitude. Você já sabe, mas se você nunca viu aqui o nosso programa, eu vou te falar de novo. O programa É Tudo Questão de Atitude surgiu com essa proposta da gente pensar no ser humano de forma integral. Então o ser humano tem a saúde física, a saúde financeira, a saúde espiritual, a saúde social e a gente discute temas relacionados a essas saúdes do ser humano, porque não adianta nada a gente ser muito bom espiritualmente e não financeiramente ou ao contrário, o equilíbrio da saúde. E hoje eu vou entrevistar o Pedro, uma pessoa, eu tô quase mudando de pauta aqui, sabe, Pedro? Sabe quando você começa a conversar nos bastidores e fala, meu Deus, quanto conteúdo, né? Mas o Pedro é proprietário, é um jovem empreendedor, proprietário de uma pousada para terceira idade. Chama, inclusive, pousada terceira idade, né? Sim, chama Pousada Melhor Idade. Pousada Melhor Idade. Até esses dias eu falei para minha irmã, né? Nós temos pai idosos e eu falei assim, mas quem que inventou que é melhor idade, né? É um termo para amenizar, né, essa condição dos idosos. Né? E que não é verdade Sim. que é a melhor idade, mas é o que vai acontecer com a gente. E eu sempre falo, né, a gente tem que estar feliz que isso vai acontecer, porque a gente vê hoje jovens com câncer, né, pessoas com um acidente de carro tão jovens, né, com tantos problemas, né, Pedro? Sim. Mas enfim, antes da gente começar a entrevista, eu gostaria que você se apresentasse. Fala da tua formação e a inspiração de ter criado a pousada. Sim. Meu nome é Pedro Batista Júnior, eu sou administrador formado com ênfase em finanças. Né? O principal meu é zelar pelos recursos de forma a poder proporcionar um ambiente, um serviço de qualidade aos clientes. E minha inspiração, eu fui convidado em 2000 para integrar uma equipe multidisciplinar nessa área. E o contato fez, a troca de experiência com as pessoas, eu tive um aprendizado muito grande, aquilo me atraía demais. Quando teve a oportunidade em 2002 de eu entrar no quadro societário dessa empresa que estava em expansão. Foi um trabalho, eu fazia a parte administrativa e precisei de auxílio de recursos para poder entrar nessa sociedade. Então contei com o auxílio da minha família. Durante um mês eu precisei convencer e provar por A mais B, né, que aquilo seria algo legal, né, que seria algo que daria possibilidades futuras de crescimento. E não foi fácil convencer, por mais que eu tivesse acesso aos números também, mas aí eu consegui depois de um mês e me emprestaram o dinheiro, eu entrei na sociedade e depois paguei meu pai, né? Que legal essa história! Mas um mês você não demorou muito não, eu acho que você foi convincente. Era todo Pedro? dia uma conversa depois que ele chegava do serviço, né? Para tentar convencê-lo de que eu não estava louco e que aquela era a opção que eu queria fazer para mim. Né? Que legal! E interessante, né, essa história do Pedro, porque não é uma coisa difícil de você convencer, né, um investidor, mesmo que seja seu pai, em relação à terceira idade, eu imagino, sim. Porque o país está envelhecendo, sim, né, Pedro? Sim. Nós né? temos uma variação demográfica muito grande. Hoje, por exemplo, eu sou de Campinas, no município de Campinas, nós já tivemos uma inversão na pirâmide, nós temos hoje lá mais idosos do que crianças até 12 anos. Caramba. E isso, quando eu comecei, em 2001, não era dessa forma. Nós tínhamos mais crianças do que idosos. Então, você vê, em questão de 15, 16 anos, já houve essa inversão. Sim. E nós estamos a caminho de se tornar um país mais velho. Né? Então, a gente precisa realmente se preparar para essa nova fase que a gente vai viver aí, talvez dentro de uns 20 anos. Com certeza. E ouvindo o Pedro falar, né, eu fico refletindo que nós, brasileiros, a gente não pensa muito no futuro. Isso é algo cultural, sim. Né? Você vai lá na Europa, as crianças nascem com agenda já, né? Aqui no Brasil não é assim que funciona. E essa é uma realidade que a gente vai viver. E espero que sim, né? Se você conseguir viver bastante tempo, vai ter dificuldade financeira ou não se você se programar, vai ter dificuldade com a saúde ou não se você se programar. E eu queria te fazer essa pergunta, sabe, Pedro, ligada a isso. Culturalmente, né? Eu tenho pais idosos em casa, você deve ter também, as pessoas têm. A gente está preparado, inclusive, para colocá-los numa pousada? Porque eu adorei o nome, né? Porque a gente ouvia quando era pequenininho asilo, né? E eu sei que hoje mudou muito, né? Sim. Você vê até a Unicamp parece que está criando um grupo de casas para os idosos, tem condomínio fechado que já está pensando nisso. Ainda culturalmente, o que você pode me dizer sobre isso?
Eu acho que culturalmente a gente ainda tem um déficit grande, né, a questão de aceitar a condição de que nós envelhecemos, né, talvez até pelo estilo do local onde a gente vive, né, em que a gente tem uma cultura tropical, onde as pessoas cultuam mais o corpo e não se preparam para esse envelhecimento. A gente precisa se planejar, se preparar, debater bastante sobre essa nova condição antes de chegar nessa condição, né? E isso acho que vai facilitar muita coisa. Sim, você tem certeza. Você tem razão. Eu agora que meus pais estão em casa, idosos, eu nunca tinha pensado se eu passaria meus 70, 80 anos em Campinas, fazendo o que eu faço hoje, né? O aposentado. Hoje eu entendo por que tem tanta gente que às vezes acaba indo para a praia, né? E hoje vendo eles ali e as dependências, né? As limitações, né, Pedro? Isso é fato, né? Sim, os lares estão cada vez menores, né? A mulher conquistou um espaço no mercado de trabalho até postos de comando. E ela tem menos tempo para se dedicar à família. Então, a gente está vendo uma redução do número de cuidadores que antes existiam nas famílias para os tempos de hoje. Então, lares menores, menos cuidadores dentro dos lares. Quem é que vai cuidar desse contingente, né? Então, a gente precisa se preparar para isso, né? A gente precisa buscar alternativas, as opções de instituições, de centros que trabalham nesse sentido precisam se profissionalizar cada vez mais e estarem preparados para essa demanda que cada vez maior. Com certeza. A gente vê o que está acontecendo no governo dessa reformulação já demorada, mas da Previdência, sim, né? Sim. A gente vê que está chegando o momento, né? Já passou do momento, né? Sim. Os idosos no Brasil estão vivendo cada vez mais, né? E a qualidade desses anos a mais é que vem deixando a desejar. Faltam acesso a serviços básicos, por exemplo, saúde, transporte público, mesmo segurança, que amedronta muitas pessoas. Por um outro lado, apesar do Brasil não ser um ambiente muito favorável ao envelhecimento, a gente tem a Previdência Social, que é o que você acabou de citar. E a Previdência Social, apesar de todos os entraves, ela garante uma aposentadoria para o idoso e tira esse idoso da linha da pobreza. Então a gente precisa, eu acho que um desafio também grande agora, nesse momento novo no Brasil, é essa questão da Previdência, que a gente precisa manter isso. Então, se precisa fazer ajustes e reformas, ela deve acontecer, porque precisa se garantir que esse idoso continue fora da linha da pobreza. Já temos dificuldades tremendas. Então, isso é uma coisa importante que nós temos no Brasil, né, que funciona. E um outro desafio dentro dessa questão do envelhecimento é a gente não se preocupar ou combater o envelhecimento ou mesmo as morbidades que vêm com o envelhecimento, mas sim combater a perda das funcionalidades dessa pessoa idosa, a perda das funcionalidades físicas, das funcionalidades intelectuais e cognitivas. Então, acho que o combate tem que ser nesse sentido. Com certeza. Não com medicação, né? Você está falando combate preventivo, informação. Sim, preventivo, estímulos através de atividades que possam proporcionar essa redução da velocidade com que as perdas das funcionalidades acontecem. Funcionalidades da vida cotidiana, por exemplo, se alimentar sozinho, se higienizar, se locomover, né? Para isso, eu preciso ter um planejamento para me envelhecer, né? Um hábito saudável, né? Uma alimentação saudável, a prática de atividade física, o controle do nível do estresse, são um tripé da longevidade. Você tem razão. E vamos agora focar um pouquinho a entrevista, assim, lá na pousada. Okay. Como você teve essa ideia, inspiração, achei muito legal. Eu vejo, assim, conversando com você, que você é um grande empreendedor, né? Talvez, não sei se teu foco não é exatamente com os idosos, mas com certeza você entende absolutamente de tudo lá. Como que funciona uma pousada? É 24 horas, homem e mulher, idoso e idosa juntos, tem muitas atividades, poucas? A gente trabalha 24 horas, é uma assistência 24 horas, atendemos homens e mulheres, né? Não misturamos nos mesmos ambientes, por exemplo, nas dependências, nos quartos, por questão de privacidade. Mesmo que for um casal? No caso de casais, a gente pode fazer isso, desde que seja um quarto dedicado para ambos, né? Então, essa possibilidade existe. A gente não pode misturar dentro de uma mesma dormitório
pessoas de sexos diferentes que não têm nenhum tipo de relação. Né? Não temos, eu acho que qualquer instituição não deve ter horário pré-determinado para as visitas acontecerem, porque isso dificulta e afasta a família, né? Dentro daquele horário pré-determinado, tudo vai estar sempre acontecendo bem, fora daquele horário é duvidoso. Então, na minha instituição, nós não temos horário para visitas acontecerem. E a gente exige essa presença da família, porque por mais que a gente tenha um ambiente agradável, confortável, por mais que o atendimento seja humanizado, a gente beija, abrace, plante bananeira, se a família não estiver participando, a gente não tem o objetivo final, que é ter a pessoa feliz, mesmo estando fora da casa dela. Né? Então essa participação, ela é fundamental. Por isso a gente precisa entender que ali passou a ser a extensão da casa de cada família. E eu não tenho hora para ir para casa. Eu vou para casa conforme a minha disponibilidade. Né? Então eu digo para as famílias, olha, a situação é exigente, é pesada e demanda atenção 24 horas. Deixe as partes pesadas com a gente e fique com os momentos bons. Né? Você não vai estar abandonando o seu pai, mas venha, participe, tome um café, leve para almoçar, faça carinho, fique com os momentos bons. Que ali aquela situação exigente, às vezes, gera conflito dentro do domicílio, gera conflito de interesse. Né? As pessoas acabam se desentendendo por coisas do dia a dia, da exigência dos cuidados. Né? Então eu trago isso para a gente, essa coisa mais pesada, mais difícil, às vezes de fazer uma higiene, da alimentação, de medicamentos nos horários, de um banho diário, de atividades de estímulo, e eu peço para a família, continue, mas continue com a parte, com os momentos agradáveis, e participe. Né? Eu estou conversando com o Pedro Batista, ele é proprietário da Pousada Melhor Idade, em Campinas. 2 propriedades, são 2 sedes, mas nós temos que ir para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos de volta no programa É Tudo Questão de Atitude, com Pedro Batista, e até o nome do programa, né, É Tudo Questão de Atitude, tem esse objetivo. Quais são as atitudes que a gente tem que tomar na vida, em relação à nossa vida, para que a gente seja uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais feliz, mais satisfeita. E hoje nós estamos conversando sobre a terceira idade, né? Se Deus permitir, todo mundo vai chegar nesse momento, só que é difícil, é trabalhoso a gente ter idoso ou em casa ou não, né? Os pais, muitas vezes, né, Pedro? Eu não sei se isso teria estatística disso, mas muitas vezes a família ela tem 5 filhos e é mais um que cuida, né? Não sei se porque está na mesma cidade, mas tem muito isso, né? Sim. E o Pedro agora aqui estava me contando que lá na pousada eles têm transparência 100%, que é o que a gente quer no governo, que é o que a gente quer com as famílias, tudo. Explica pra gente, como que é isso? Primeiro, voltando naquela questão de não ter um horário pré-determinado para as visitas acontecerem. Então, eu entro e saio a hora que eu bem entender, que eu tenho a disponibilidade e as coisas precisam estar sendo entregues como foram combinadas o tempo todo. Então, aí já começamos a falar de transparência. No segundo ato, a gente transmite imagens de dentro das nossas dependências para as famílias via web, via aplicativo. Está no aplicativo no seu smartphone, e você passa a ter acesso às dependências a qualquer momento do dia e de onde você estiver. Na rua, no banco, no supermercado. Hoje não vou conseguir ir até lá. Vai virtualmente. Isso aumenta a transparência do serviço. Isso aumenta a sensação de segurança para quem está gerindo, no meu caso, para quem está trabalhando e para quem está em casa. Com certeza. Então, nesse segmento, nesse tipo de serviço, quanto mais transparente a gente for, melhor para todos. Então, tem que ser dessa forma. Eu não vejo um outro caminho.
E engraçado assim, ouvindo você falar, passa segurança, né? Você sabe onde está seu familiar, você sabe o que está acontecendo, você fica seguro. É como uma creche, né? Você tem um bebezinho lá e você... Nossa, será que vão trocar a fralda no momento certo? Será que vão bater? Será que vão... Eventualmente, Sandra, às vezes a palavra... Acontecem situações que às vezes a palavra não é suficiente para esclarecer. Ou mesmo quem está recebendo aquela informação fica na dúvida se aquilo é verídico ou não. E quando acontece esse tipo de situação, eu gosto de ir para as imagens. Então, fica tudo registrado, né? A gente mantém um banco, um backup disso tudo. Para quê? Para que se acontecer qualquer intercorrência, problema, que a palavra não consiga esclarecer, a gente vai para as imagens. Então, a gente traz familiar, traz a pessoa responsável, explica o episódio e se tiver uma dificuldade de entendimento, a gente mostra o que aconteceu. Isso, na hora, reduz qualquer dúvida e esclarece definitivamente o fato ocorrido. É uma segurança a mais para a gente também e para quem está tomando o serviço. Não, e gente, isso é sensacional. Esses dias eu estava entrevistando um geriatra que tinha feito um treinamento nos Estados Unidos e que lá, nesse lugar que ele estava treinamento, o hospital inteirinho era monitorado. Eu perguntei para ele, o que você acha disso? Ele disse, eu acho ótimo, porque, por exemplo, nos nossos hospitais não tem isso. Sim. Então, assim, é a tua palavra contra a minha. Sim. Ali não. Então, você está, assim, muito avançado, tô vendo, que essa pousada aí, a terceira idade falaram que começa com 60, acho que eu vou antes, viu, Pedro? A gente se esforça para poder proporcionar um serviço de qualidade superior e um ambiente agradável e confortável que não deixe nada a desejar em relação ao seu domicílio. Tá? Nós inauguramos uma nova unidade da pousada em Campinas, na Chácara da Barra. Recentemente? Recente, fazendo 4 meses. Oh. E nós caprichamos o máximo nessa questão de acabamento, de conforto, para poder realmente proporcionar um ambiente agradável, que as pessoas se sintam bem quando chegarem lá. Né? E aí, como estávamos construindo algo do zero para atender aquela necessidade, pensamos, olha, e que tal pensar no meio ambiente também? A gente cuida de pessoas, que tal cuidar também do meio ambiente? Porque poluímos demais, né? Então, essa nova estrutura da pousada, ela veio numa base sustentável, em que nós executamos o projeto com o máximo do aproveitamento da iluminação natural. Estamos fazendo lá também um reuso total da água fluvial para fins não potáveis, né? E estamos gerando hoje nossa própria energia elétrica, através de um sistema de geração de energia fotovoltaico. Então, essa é uma preocupação que eu acho que todos deveriam ter. Né? Isso foi uma coisa tua, Pedro? Porque tem engenheiros hoje que estão especialistas nisso, imagino. Mas a ideia é tua, você pensou nisso? Sim, durante o processo de construção, a gente foi interagindo com vários engenheiros, profissionais da área, e aí foram surgindo ideias, né? E aí basta implementar ou não. Ah, mas quanto isso vai custar mais? Né? Não custa bastante, não é pouco. Mas é algo que tem um retorno. Né? Tem um retorno financeiro, né? Porque a gente acaba economizando recursos. Tem um retorno espontâneo com o público, porque é um marketing positivo, o fato de estar se preocupando também com essa questão do meio ambiente, do planeta. Né? Então, tem o retorno o retorno no sentido das gerações futuras, né? Que a gente está tentando diminuir um pouco esse excesso de escassez dos recursos. Né? A gente tem limitações hoje no Brasil, em termos hídricos, de energia, né? Então, isso tudo é fundamental, pelo menos no meu ponto de vista. A gente se esforçou nesse sentido para poder oferecer e proporcionar algo diferente de tudo que existe hoje. Eu desconheço hoje uma infraestrutura que esteja
pautada também na questão da sustentabilidade para atender a necessidade dos idosos. Nossa, eu também. E você falando, me veio uma ideia de que o que você está fazendo lá, né, é exatamente igual a atitude, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu adorei, que o vício é quando você sente prazer e depois dor. Sim. E a virtude é quando você sente dor, porque é difícil, né, ser honesto, ser corajoso, e aí depois você sente prazer, né? Sim. Ou assim, pro céu você vai de escada, e pro inferno você escorrega, né? Muito mais rápido. É verdade. Mas é muito interessante, realmente. Eu acho que não tem, né, um lugar como esse, Campinas, região, e a gente tem que pensar, né, Pedro, qual é o nosso futuro. Eu gostei muito de quando eu te perguntei sobre a terceira idade, sobre a nossa cultura, e você falou, a gente tem que conversar sobre isso, porque a gente conversa, quando a gente vai casar, a gente conversa, vamos ter um filho, vamos ter dois ou não vamos ter? Agora, e quando a gente está idoso? Assim, eu não quero ir para uma clínica, eu não quero ir para uma pousada, ou eu quero ir, por favor, filhos, não cuidem de mim aqui em casa, eu vou para a pousada. É óbvio que isso tem um custo, né, Pedro? Mas se você já sabe antes que você vai ter esse custo, você se planeja antes, né? Você se planeja, se organiza, se programa. Então, essa questão do diálogo, eu acho que ela é fundamental. A gente tem que dialogar sobre o envelhecimento, mas antes de chegar lá, né? Não deixar chegar uma fase que o pai, a mãe já está bem idoso para debater o que vai fazer, né? Agora eu estou com uma condição, estou precisando de mais assistência, como é que nós vamos dar essa assistência, né? Não se conversou com esse pai, com essa mãe sobre essa possibilidade. A gente conversa antes da morte, quero ser enterrado, quero ser cremado, né? A gente está sempre debatendo antes daquele fato ocorrer. E nessa questão do envelhecimento existe um tabu, que as pessoas não falam sobre isso, que as pessoas não se veem velhas. Então vamos deixar esse assunto para lá. Depois a gente fala dele, mas quando você deveria ser ao contrário. A gente precisaria debater bastante isso, incluir o idoso, né, socialmente falando, vamos dizer assim, no sentido de ouvir ele, respeitar a opinião dele, né? Vamos dizer, no momento que você estiver lá à frente, tiver uma degeneração de células de cérebro, que pode acontecer pelo processo de envelhecimento, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos cuidar de você, né? O que você está disposto a aceitar, né? Tudo isso deveria ser debatido com mais naturalidade e frequência, porque é algo que todos nós vamos viver. Nós estamos na fila. Tem algumas pessoas que estão mais à frente na fila. Eu estou mais para trás da fila. E você está no meio da fila. E todos nós vamos chegar lá na linha de chegada, né? E sempre na mesma direção. Não dá para você do outro lado. Não dá. Gente, que delícia. Eu não estou acreditando que está chegando no fim. Pedro! Eu também posso dizer que foi muito gratificante bater esse papo com você. Espero ter auxiliado os telespectadores e passado informações importantes que auxiliem nesse processo aí, na família, com os pais, né? E até mesmo, no caso, em relação aos idosos, né? Que eles, se tiver os idosos assistindo, que pensem nessa questão de se preparar, se planejar, né? Para ter realmente um envelhecimento saudável, uma longevidade maior e menos perdas de funcionalidades, que eu acho que é aí que está o entrave que bloqueia a gente poder levar uma vida assim boa, com qualidade de vida, né? Pedro, olha, incrível, viu? Muito obrigada pela tua presença, a você que nos assistiu, né? Para a gente ter uma atitude positiva é importante a informação, é importante a gente saber qual caminho a gente vai avançar. Te espero no próximo programa e com certeza eu vou trazer o Pedro aqui de novo para falar sempre desse assunto, mas com mais detalhes. Eu te espero, hein? Até lá!